Quando se fala em redenção em períodos como estes, a pessoa pode se perguntar e dizer: em todas as épocas houve guerras. Provavelmente, sempre que havia uma guerra, as pessoas diziam: pronto, a guerra, a redenção está próxima. Então, o que mudou agora em relação a todas as outras vezes? A resposta é que, na verdade, não é apenas com base nas guerras que acontecem. Mesmo quando se fala do confronto entre o Irã e os Estados Unidos, e existe uma profecia de que o Irã cairá, e é importante lembrar que os sábios antigos não os chamavam de Irã, pois Irã é um nome relativamente novo, de cerca de 80 anos. O nome original é Pérsia. Os sábios mencionam que a Pérsia cairá nas mãos de Edom, e Edom é um país cristão, e depois virá o Messias. Ainda assim, em qualquer geração, mesmo que algo assim acontecesse, que o Irã, ou seja, a Pérsia, estivesse prestes a cair nas mãos de um país cristão, não poderíamos afirmar com certeza que isso indica uma redenção próxima, a não ser que isso se una a todo um sistema completo de sinais. Por exemplo, há 2000 anos, suponhamos que houvesse uma guerra entre a Pérsia e um país cristão. Ao analisar o sistema de profecias que está na Bíblia, veríamos que ainda não havia chegado o momento, porque no livro de Daniel existe um conjunto de profecias que vai desde a destruição do primeiro templo até a vinda do Messias, e ali se vê que há etapas intermediárias que ainda não tinham se cumprido. Mas nos nossos tempos, quando se analisam todas as etapas mencionadas ali, todas elas já ficaram para trás. Isso se conecta com o retorno dos exilados à terra de Israel e se conecta com todos os sinais mencionados na Mishnah, que a insolência aumentaria, que o governo seria contra a Torá e que a sabedoria dos estudiosos seria desprezada. Em todas as gerações, até mesmo alguém que não estudava a Torá, ao ver uma pessoa que passava o dia inteiro na casa de estudo aprendendo Torá, a admirava. Todo o respeito para ele. Olha só, ele deixa tudo de lado e se senta para estudar. Como ele consegue? Como ele é capaz? Não existe nenhum país no mundo que tenha serviço militar obrigatório, exceto Israel e a Coreia do Norte. Tudo bem, aqui existe serviço militar obrigatório, porque de fato há países inimigos, então há necessidade disso. Mas pegar alguém que estuda a Torá, algemá-lo, humilhá-lo, tratá-lo como o último dos criminosos, o último dos ladrões. E tudo isso por quê? Para derrubar um governo de direita. São coisas que não fazem sentido. Afinal, a própria esquerda disse aos partidos religiosos: venham conosco, nós explicamos tudo para vocês, toda a lei do recrutamento, e tudo o que vocês quiserem receberão. Mas isso já estava previsto. A sabedoria dos estudiosos seria desvalorizada, e um medo quase instintivo surgiria a partir de suas ações. Estávamos em Tiberíades há 1 ano e meio, quase 2 anos, no auge da guerra, quando todos os evacuados ainda estavam lá. Eu li para eles a Mishnah e cheguei a uma frase em que disse: as pessoas das fronteiras vagarão de cidade em cidade e não encontrarão descanso. Isso somos nós. Pessoas que moram nas fronteiras vagam dentro do país de cidade em cidade. Querem voltar para casa e dizem: você não pode voltar. Centenas de milhares de pessoas, por quase 2 anos, não estiveram em suas casas. Falei disso no livro Jornada à Verdade, e lá escrevi entre parênteses para explicar, no momento da escrita do livro, por algumas dezenas de anos. Então, entre as profecias ali, também entendemos isso. Mas o significado da expressão "as pessoas das fronteiras vagarão" era difícil de entender. Eu acho que por 2000 anos isso não foi compreendido. Então escrevi entre parênteses, com um ponto de interrogação: as pessoas das fronteiras vagarão. A guarda de fronteira? Com um ponto de interrogação. E eu disse: que guarda de fronteira? Será que os sábios quiseram dizer que, depois de retornarmos à terra de Israel, as pessoas das fronteiras vagariam de cidade em cidade e não se estabeleceriam? Mas vejam como tudo avança de acordo com o que está escrito: o florescimento da terra de Israel. No livro Jornada à Verdade trouxemos muitos sinais sobre isso. Portanto, quando se fala agora de uma situação em que a Pérsia pode cair nas mãos de Edom, nas mãos de um país cristão, e hoje essa é a grande potência cristã, e há também várias razões pelas quais justamente os Estados Unidos são chamados de Edom. Vi uma vez um artigo interessante que traz muitas provas de que Edom se refere especificamente aos Estados Unidos, ou seja, o elemento de Edom ali é muito dominante e tem várias implicações. Então certamente isso indica mais uma etapa. Novamente não é possível determinar datas, mas é mais uma etapa séria que nos acelera e nos aproxima do período da redenção. E é importante destacar algo fundamental. No momento em que chega o tempo da redenção, quando o chofar do Messias soa,
e o profeta Elias se revela, a pessoa já não pode mais mudar. Hoje ainda é possível mudar. Uma pessoa que quer corrigir algo, os cabalistas dizem que hoje é o tempo do trabalho. A vinda do Messias é o momento de receber a recompensa. Então cada pessoa, no seu nível, fica registrada. Este é você. E assim você permanece depois. Mas eu quero mudar. O tempo do trabalho terminou. Por isso, daí o Talmud diz: este mundo se assemelha a um banquete de casamento. Agarre e coma, agarre e beba. Este mundo é comparado a um banquete. Um banquete é uma festa de casamento. Hoje chamam isso de o mundo das festas. Este mundo se parece com um mundo de casamentos. Você entra em uma festa de casamento muito luxuosa, de um amigo próximo que é um dos homens mais ricos do país. E você, quem é? Apenas um dos funcionários dele. Mas ele é um dos homens mais ricos do mundo. E há ali um casamento suntuoso. E os garçons, cada um vestido como se fosse o próprio noivo, com roupas impecáveis, se aproximam de você e se curvam. Senhor, o senhor quer isto? Ou quer aquilo? Talvez coma disso, beba daquilo. E graças a Deus, você se sente o rei do mundo. Mimos. Abundância. A festa termina. Você sai para o estacionamento, conversa com alguém ali por meia hora, de repente fica com sede. Acontece. Sede. Verão. Calor. Você entra novamente no salão e vê que todas as mesas foram retiradas. Não há toalhas, não há nada. Você se aproxima do garçom que antes se curvava diante de você. Posso pegar um copo de refrigerante? Ele aponta para a porta. Você olha para a porta e diz: um momento, há uma hora, como você me tratava? E ele responde: aquilo era durante o casamento acabou. Você queria se servir? Podia naquela hora, agora não. Dizem os sábios: saiba que este mundo é como um banquete de casamento. Agarre e coma, agarre e beba. Quando o casamento terminar, você não poderá dizer: agora eu quero nem que seja um grão de gergelim. Você precisa pensar nisso antes. Por isso, é preciso aproveitar estes tempos. Uma pessoa que planeja e diz: um dia eu vou guardar o sábado. Por que um dia? Comece agora. Eu aspiro a andar com kippá. Por que aspiro? Comece agora com a kippá. Quer recato? A partir de agora. São coisas que, quando a pessoa direciona sua atenção para elas, sobe a um nível mais alto e dali sobe mais um degrau, até alcançar a plenitude, com a ajuda de Deus.